conta das enchentes. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário de 45 dias. Hoje tem quadro Ao Trabalho aqui no MTTV e eu, junto com a Andressa Lorenzetti, vamos trazer um desafio para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Confira. Olá, boa tarde a todos. O quadro Ao Trabalho está no ar e hoje traz um desafio. Você tem facilidade ou treme nas bases quando precisa falar em público? E se for num megafone como este então, hein? Será que dá coragem? A repórter Gleice Santos foi conferir nas ruas da capital. Estamos na Praça Ipiranga, no centro de Cuiabá, e a pergunta aqui é a seguinte: você tem coragem de falar em público? E se tiver que usar um microfone ou um megafone, encara a situação, topa ou fica com vergonha? Atenção, pessoal, eu, Paulo Ferreira dos Santos, não tenho vergonha de falar em público. Eu travo. Travo completamente. Principalmente agora que a gente está em entrega de trabalho da faculdade, né? E sempre tem que falar, né? Eu falo logo, ó, não põe pra falar que não vai sair nada. Não, deixa quieto. Eu, Éder, tenho vergonha de falar mas em o Danilo público. tinha pânico de falar em público e se sentia muito mal só de pensar na ideia. Eu tinha sensação de morte, sensação de desmaio, sensação de pânico mesmo, inclusive muita taquicardia e medo de esquecimento. Na época da faculdade, tinha muita vergonha de tirar dúvidas com os professores e se recusava a apresentar trabalhos na frente dos colegas. E o único dia que eu falei em público na faculdade foi no dia da monografia. Mas hoje a situação é bem diferente. Depois de perder alguns contratos de trabalho e se dar conta que isso poderia prejudicar o crescimento profissional, olha ele aí, dando aula. Presta consultoria, faz seleção de pessoas para as empresas, as prepara para o mercado de trabalho. É também palestrante em escolas e universidades. Busquei ajuda de coach vocal e de fonoaudióloga. Tá aí a prova que com uma boa orientação e treinamento é sim possível perder esse medo e até sair por aí falando quem ainda tem dificuldades. Eu fui em busca de uma profissional da área que tem dicas que são super fáceis de colocar em prática. Vamos ver. A nossa convidada de hoje do quadro Ao Trabalho é a Sônia Mazeto, que é fonoaudióloga e também especialista em comunicação, né? Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Conta pra gente, hoje em qualquer área é preciso ter uma postura, saber falar em público? O que nós falamos é que diante da vida é necessário ter uma postura diferenciada para você ter o seu lugar definido, né? Então hoje realmente em qualquer setor que você trabalhe, que você busque uma conquista de uma maneira ou de outra, você precisa realmente ter uma comunicação efetiva para poder alcançar as pessoas que você deseja. Para o dia a dia, quais são as principais dicas para que a pessoa comece a treinar? Então, a primeira coisa, o que a neurociência traz para nós é que a posição dos olhos é uma coisa muito importante. Então, as pessoas não devem andar olhando para baixo, elas devem andar olhando na altura dos olhos ou um pouco mais acima, porque parece uma coisa insignificante, mas o organismo responde ao que muitas vezes o movimento dos nossos olhos fazem. Isso é um estudo que a neurociência tem. Então, você ter um olhar mais altivo e à frente é muito importante, porque quando as pessoas olham para baixo, automaticamente elas se sentem mais fragilizadas. Mais tímidas também? Mais tímidas, mais fechadas. Mas a primeira coisa que nós falamos para as pessoas, respirem profundamente para que o seu corpo e a sua fisiologia esteja bem preparada para a hora que você for ter esse enfrentamento. Porque quando as pessoas se fecham, elas guardam o medo dentro de si. E aí, esse enfrentamento fica muito mais difícil. E como é que é? Faz essa demonstração pra gente, essa respiração. Então, tem um trabalho que nós desenvolvemos, uma pesquisa de 11 anos, que a gente fala que é a expansão diafragmática pelos retos abdominais. Então, os retos abdominais são os músculos que a gente vai na academia, né, para fazer os exercícios, o famoso tanquinho.
A respiração se dá você fazendo uma contração na parte inferior dos retos abdominais, ou seja, falando leigamente, 4 dedos abaixo do umbigo, né? E você faz uma leve contração nesse músculo. Segura? Segura. Quando você faz isso, o seu diafragma se posicionou lá dentro. E quando ele se posiciona, olhe bem, na hora que você faz o movimento, você já tem outra postura corporal. O seu corpo manda para o seu cérebro uma informação de que esse corpo está numa postura adequada, que está tudo em ordem, que está tudo arrumado. E o cérebro computa isso como uma questão de segurança. É muito comum eu ouvir no meu trabalho as pessoas falarem: nossa, mas na hora que eu faço essa postura, eu sinto que eu fiquei mais seguro. Realmente é isso. É seu colega, ele trabalha na área de recursos humanos, né, Danilo? Bom dia, Fátima. Bom dia. Muitas vezes a exigência vem do cliente, né, na hora de fazer um anúncio. Qual era a exigência que o cliente fez para você? Esse meu cliente, ele exigiu que a secretária tivesse os olhos verdes. Né? Então, as candidatas finalistas não tinham os olhos verdes. As que você selecionou como melhores. As melhores. E eu tive que convencer ele que uma boa seleção não vai ser o olho dela que vai gerar esse resultado que ele quer, e sim o conjunto-chave, que é conhecimento, habilidade, atitudes, valores e entorno. E na hora de selecionar esses candidatos, ele tem que ter também paixão por gente, porque não vai ser o olho que vai definir o resultado dela. E ele chegou, muito curioso, que ele chegou, quando ele convenceu de que realmente a melhor candidata não tinha os olhos verdes, qual foi a proposta que ele fez para a moça? Quer dizer, seria uma proposta que ele fez para você? Ele me ofereceu que se eu pudesse conversar com essa candidata, que ele pagaria a lente. Não, o caso dele é grave, então. Ave Maria, que ele avançado. teria que selecionar esses candidatos pelo conjunto-chave, que é conhecimento, habilidade, atitudes, valores e entorno. Quer dizer, é difícil. Muito obrigada pela sua história.